Olá a todos, paz e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo e também da minha parte. Que Deus abençoe vocês com saúde, paz espiritual, inteligência emocional. Esse vídeo aqui é o vídeo 26 da série apologética Os Segredos da CCB, os versículos proibidos. Aí você me diz assim, onde é que está escrito no estatuto, ou aqui ou ali, que é proibido? Não está escrito estatuto. E também não existe uma carta pública dizendo que é proibido pregar versículo A, B ou C. Mas nós sabemos muito bem que pelas reuniões, o que se aprendeu em reuniões, o que se viu, o que se escutou dos mais velhos que eu conheci, tem certos versículos da Bíblia que são proibidos na congregação. E por que são proibidos? São proibidos ser pregados. E por que são proibidos ser pregados? Toda vez que esses versículos, esses textos foram pregados, eles causarão alvoroço no povo. Causarão alvoroço no povo. Alvoroço. Então, esses versículos são muitos, mas vou citar alguns aqui com contexto e texto. Porque, se esses versículos forem citados, a pessoa vai perguntar por que existe assim e por que nós fazemos diferente. Então, vai causar alvoroço, dissidência, brigas e contendas. E é tudo o que a congregação não quer. A congregação quer manter uma farsa que ela criou e uma história que ela criou. Então, para dar embasamento a isso, ela prega tudo aquilo que é conveniente a ela. E o que está na Bíblia, no Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, que está diferente dos ensinamentos dela, ela pula. Pula e proíbe de pregar. Por exemplo, a congregação cristã no Brasil, ela fala que não existe pastores, ministério de pastor. Que pastor é tudo ladrão e mercenário. Sendo que em João 10 diz que aqueles que vieram antes de mim são ladrões mercenários, ladrões salteadores, que vieram em volta da porta. Cristo está falando dos que vieram antes dele, se passando como os cristos, como os ungidos. Não está falando aí que os ministros do evangelho que são ladrões salteadores. Mas eles interpretam assim. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, até anotei aqui, ó, que existe um capítulo em Efésios 4, que fala da unidade da fé. E lá no versículo 11, diz assim, ó, olha o que diz no versículo 11 de 4 de Efésios. Carta aos Efésios, São Paulo escrevendo, diz assim, ó. E ele mesmo, ele que está falando é Jesus, tá? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Ponto. Aí, os CCBanos dizem assim, não, mas ele está falando de dom. Que dom? Você tem 5 ministérios diferentes aqui. Doutores, apóstolos, profetas, ó, pastores, doutores, profetas, evangelistas, apóstolos. Então, os 5 são o mesmo dom, de pregar o evangelho. Então, por que ele dividiu 5? Existe o dom do pastorado, sim, que é aquele irmão que vai atender a igreja. E como é que eu provo isso? Eu provo no próximo versículo, que também não é pregado na CCB. Não é pregado na CCB. Esse aqui, de vez em quando sai, eles dizem que é o dom de profeta. Também então existe então o dom de pastor. Então existe o dom de apóstolo, sendo que apóstolo foi nomeado por Cristo. Então eles entram em contradição. Mas se você for lá, eu marquei aqui, ó, em Hebreus 13, no versículo 7 de Hebreus 13, olha, eu vou lá em Hebreus 13, capítulo 13 de Hebreus, e vou no versículo 7, é a última carta do livro dos Hebreus, tá? Que está em 13 de Hebreus, que fala da caridade fraternal. O versículo 7 diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ora, quem quer que fala a palavra de Deus? Não é o líder da igreja? Por isso que diz que ele tem que ser casado, de bom testemunho, de bons filhos, não dado ao vinho e tudo mais. Então esse ministério pastor existe, está em Hebreus 7. E também, se você for para frente, no mesmo livro de Hebreus, no versículo 17, diz assim, ó, obedecei
a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, como se eles tivessem que levar vocês na mão, tivessem que apresentar. Eles cuidam de você, os nossos líderes, como se tivesse que levar você diante de Deus vivo, e falar assim, tá aqui a ovelha que eu cuidei. Então diz assim, ó, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Está dizendo para a pessoa que é cristão, que tem um líder, que o líder é real, justo, bom, verdadeiro. É um ser humano com defeitos, mas que tem intenção boa, não está te enganando, precisa obedecer ele para não causar problema e tristeza para ele. Então está em Hebreus 13, no versículo 7 e o 17, para nos obedecermos os pastores, né? Nossos líderes religiosos, pastores, e temos um cuidado com eles. E Efésios 4:11 diz que o próprio Senhor separou uns para pastores. Muito bem. Então esse foi o primeiro versículo que a gente vai falar. Mas eu gostaria também de falar sobre outro tema polêmico. A congregação usa muito Coríntios dizendo que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve anunciar o evangelho e tudo mais, porque é indecente que a mulher fale. Mas no capítulo 12 de Hebreus, eu marquei aqui, ó, no versículo Hebreus 12. É isso? Deixa eu ver que versículo que é. Deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Não. É Hebreus 12, verso. Tem. Vamos lá. Acho que não é Hebreus, não. Eu marquei errado aqui. Bem. Bom, vamos primeiro para outro assunto. Depois eu volto nesse aqui. Então, Atos 2:21. Atos 2:21 é um versículo que se repete em Romanos 10:13. Atos 2:21, Romanos 10:13. O que diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, isso está em Atos dos Apóstolos 2:21 e Romanos 10:13. Está falando sobre as pessoas que clamarem o nome do Senhor serão salvos. Invocarem o nome do Senhor salvos. Cultuarem o nome do Senhor serão salvos. Isso está dizendo que é a igreja universal. A igreja universal, a igreja que está no mundo inteiro. Né? Todas as denominações. Quem invocar o Senhor Jesus Cristo de sinceridade de coração, puramente, será salvo. Então esse também é um, tá bom? Atos dos Apóstolos 2:18. Atos dos Apóstolos 2:18 diz assim. Atos dos Apóstolos 2:18. Eu marquei aqui, me perdi um pouco, mas eu marquei tudo e depois vocês podem conferir lá. Pega o vídeo, volta para trás para escutar o que é que está aqui. Então vou lá para o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 18. Diz assim, ó, dos últimos tempos. Por quê? Porque agora cheguei no assunto das mulheres. A congregação fala que as mulheres não podem pregar, nem falar, nem nada. Tudo bem. Que é indecente dela no culto, tudo. Mas, dizem, a congregação fala que nós estamos no último tempo da perseguição da igreja, assim, assado. Mas, o que diz sobre o último tempo? Diz que no último tempo Deus desceria com seu espírito e os jovens teriam visões, né? Então, olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos 2:21. Não, 2:18 primeiro. 2:18. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Peraí, mas a profecia não cessou em João? Cessou em João Batista. A profecia que fala aqui é pregação do evangelho, pregação da palavra. Então, nos últimos tempos, desceria do Espírito de Deus e encheria toda a carne. E os jovens teriam visões, né, os mancebos, tudo está dizendo. E fala que os meus servos e servas, mulheres, servos e servas, mulheres, servos e servas. Está claro que 2:18, profetizarão. Ou seja, falarão do evangelho, pregarão a palavra, ensinarão. Mas esse versículo você não vai escutar. Não vai escutar na congregação cristã. Tá. Onde é que está aqui?
Tem uma passagem em Hebreus que eu quero achar aqui, eu acho que está em Hebreus 13, não sei, não tenho certeza aqui, eu vou dar mais uma pesquisadinha aqui, porque eu me perdi agora. É tanto assunto que daí quando chega no assunto, né? Hebreus 13. Achei. Então tá aqui, ó. Hebreus 12, capítulo 12 de Hebreus, no versículo 14 e 15. Hebreus 12, capítulo 14 e 15. Me perdoe pela demora, tá, irmãos? O que diz esse versículo? Diz assim, ó. 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aí você já leu, né? Mas o 15 diz assim, ó. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém se prive da graça de Deus. Está escrito aí no Atos dos Apóstolos, no livro dos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Tá? No versículo 15, diz assim, seguir a paz com todos, tal. Aí fala no 15 assim, não prive ninguém da graça de Deus. E como é que os cooperadores e anciães da congregação nesses anos todos aí falam que a congregação é a graça de Deus? Então, as pessoas que estão nas outras igrejas, elas estão perdidas, porque se a congregação está privando as pessoas da graça de Deus. E a congregação, pelo seu estatuto, diz que só os delas são batizados serão salvos, né? São irmãos, são considerados irmãos. O resto é estranha a fé. Então, nesse vídeo que ficou meio comprido hoje, me embananei um pouco aqui para te mostrar, porque é tanta coisa, irmão, irmã, tanta coisa. A gente falou sobre o Atos dos Apóstolos 2:21, Romanos 10:13, que fala que todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que invocar será salvo. Falamos de Hebreus 12, do versículo 16, 15 a 16, que fala que não devemos privar ninguém da graça de Deus. Também falamos de Atos Apóstolos 2:18, que no último tempo o Senhor derramaria do seu Espírito nos seus servos e servas, e elas profetizarão, que as mulheres podem profetizar. Depois temos Hebreus 13, do versículo 7 e 17, que fala dos pastores, que é para obedecer os pastores e imitar a fé deles. E também temos Efésios 4:11, que diz que o próprio Senhor separou uns para doutores, apóstolos e pastores, né? Então, esses versículos aqui são poucos dos que são proibidos, assim, não são pregados. E quando são pregados, causam muita contenda, de tal forma que os cooperadores são depois advertidos e tudo mais, né? Então, são versículos proibidos na CCB. Não se prega isso aí. Não se prega de jeito nenhum. O que vai explicar na pregação da congregação é que a mulher deve ficar calada na igreja, no caso das mulheres, mas esse aqui eles não pregam. Que pastor é tudo ladrão, salteador, e esses aqui eles não pregam. Que essa é a graça verdadeira, mas esse aqui eles não pregam. E que, mais um aqui, que fala que esse negócio é profecia, tudo falso, que a profecia verdadeira é do púlpito. Mas você já viu alguma mulher pregar no púlpito, na congregação? Sendo que aqui diz que em Atos 2:18, que no último tempo Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, né? E ali diz no 2:18 que ele derramaria o seu Espírito sobre servos e servas e elas profetizarão. Então esses são alguns versículos proibidos na CCB. Me perdoem, me bati um pouco para achar alguns versículos aqui, porque é tanta coisa na cabeça que a gente não lembra, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Pesquisa lá e dá uma lida. Se você tiver um tempo na tua casa, pega a tua Bíblia e pesquisa esses versículos aí, tá bom? Volta um vídeo para trás, anota no papel e pesquisa e diga para mim o que você acha disso, tá bom? Mas leia o versículo, o capítulo inteiro. Eu só te dei o versículo como referência. Leia o capítulo inteiro para você entender o texto e o contexto. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se assim nos permitir, nos vemos no próximo vídeo.